Olá pessoal, eu sou Sandra Maria, sejam bem-vindos ao canal Palavras que Fortalece. Hoje eu tenho uma história bíblica para contar para vocês, conhecida como José do Egito. Bom, José era membro ali de uma grande família. Ele era o segundo mais jovem de uma família de 12 irmãos e uma irmã. E seu pai tinha por ele uma grande preferência, pelo fato de José ter nascido quando ele já estava velho. E ele presenteou José ali nos seus ali 16, 17 anos com uma túnica colorida de listas que deixou os irmãos com muitos ciúmes. E para completar a história de ciúmes, José tinha sonhos. Certo dia, José chegou perto dos seus irmãos e disse: Sonhei que estávamos no campo, colhendo ali o trigo, fazendo os nossos molhos, e de repente os molhos começaram a ficar de pé e os de você se inclinavam para o meu. E os irmãos disseram: Você pensa que um dia iremos nos inclinar diante de você? Você é muito metido. Outra vez José teve outro sonho e inocentemente contou para os irmãos e disse: Olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Jacó, seu pai, ouviu ali essa história e chamou a atenção. Meu filho, que sonho é esse? Você pensa que um dia eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar para você? Mas seu pai guardava essas histórias no coração. Um dia, os seus irmãos já fazia bastante tempo que estavam fora no campo pastoreando as ovelhas. José também era pastor de ovelhas, mas eu acredito que os irmãos não gostavam da companhia dele, porque ele sempre trazia notícias ali do mau comportamento deles para o pai. Então eles queriam José longe deles. Mas como o pai pediu, foi José ver como estavam os irmãos. E quando ele estava se aproximando ali, os irmãos o viram e começaram a planejar o mal contra José. Começaram a debochar dele, dizendo: Olha, vem lá o sonhador. Vamos matá-lo, jogá-lo numa destas covas e vamos ver o que será dos seus sonhos. E Rubens, o irmão mais velho, interveio e disse: Não podemos fazer isso com nosso irmão. Ele é nosso sangue, não podemos. Vamos jogá-lo num poço e depois vamos ver aí como fica, né? E os irmãos então fizeram isso. Pegaram José, tiraram dele a sua túnica ali, ignorando o seu pedido de socorro, que não fizessem aquilo com ele, ignoraram e jogaram ali José num poço seco. E foram comer. Quando eles estavam ali comendo, fazendo ali o lanche, se aproximou uma caravana que ia para o Egito, levando mercadorias para o Egito. E quando os irmãos viram, tiveram a ideia de vender José. E disseram: O que vamos ganhar se o matarmos, né? Vamos vendê-lo. E ali tiraram José daquele poço e vendeu para os mercadores por 20 moedas de prata. E quando Rubens viu que o irmão tinha sido vendido, ele não estava ali na hora, ele ficou muito aborrecido e disse: O que diremos a nosso pai? E tiveram a ideia então de matar ali um animal, sujar ali a túnica de sangue e mandar entregar ao pai, dizendo que encontraram aquela túnica no caminho. Quando Jacó recebeu ali a túnica de José, ele ficou muito triste, ele chorou, ele deu José como morto, né? Algum animal comeu meu filho, dizia ali Jacó. Então, os irmãos assim enganaram o pai. E nisso José já estava no Egito. Chegando ali, ele foi vendido para Potifar, o chefe da guarda de Faraó. E Potifar ficou ali com José e observou que José realmente era um jovem diferenciado. E depois de algum tempo levou José para trabalhar dentro da sua casa, ali uma espécie de mordomo. E a esposa de Potifar, assim que pôs os olhos em José, começou a perturbá-lo, chamando ele para se deitar com ela. Vamos, deite-se comigo. José era um jovem, né, bonito, ali robusto. Ela cresceu os olhos nele e ficou ali perturbando José de maneira muito insistente. E José sempre fugindo, sempre fugindo. E um dia José não teve escapatória. Quando ela pegou José ali dentro da casa, sozinho,
Ela o agarrou e, puxando ele, disse: Vamos, deite-se comigo. Não, eu não posso, dizia José, né? O meu senhor, ele confia em mim, eu não posso fazer isso, não posso pecar contra Deus. E aquela mulher foi tão insistente, José ficou tão assustado ali quando ela o agarrou, que ele saiu correndo e deixou a sua capa nas mãos dela. E aquela mulher fez maior escândalo. Ela começou a gritar e todos vieram e ela disse: Olha aí o que o hebreu fez, esse hebreu que trouxeram para dentro da minha casa. Ele quis me desonrar. E quando o seu marido viu ali a túnica nas mãos dela, ficou muito, irritado com José, revoltado, e mandou que jogassem José na prisão. E José esteve ali na prisão durante muito tempo. Mas ali também ele ganhou ali a confiança do carcereiro e do chefe ali dos carcereiros, e ele colocou José como o seu ajudante ali naquela prisão. Um dia foi jogado ali na prisão 2 funcionários de Faraó, o padeiro e o copeiro. E ficaram ali, José servindo eles. Um dia José chegou de manhã e viu que eles estavam muito abatidos e perguntou o que havia acontecido. E o copeiro disse: Olha, eu tive um sonho, tanto eu quanto o padeiro tivemos um sonho esta noite. Eu sonhei que havia diante de mim uma grande videira e 3 ramos brotavam desta videira, que logo deu flor, deu frutos, e eu tinha nas minhas mãos a taça de Faraó, e eu espremia ali na taça os sucos daquela uva e entregava nas mãos de Faraó. E José disse: O seu sonho significa que dentro de 3 dias Faraó vai colocá-lo novamente como seu copeiro e você voltará a servi-lo. E eu te peço, disse José encarecidamente, quando você estiver ali servindo novamente a Faraó, lembre-se de mim, fale de mim para ele, diga que eu sou inocente, né? Eu vim para cá roubado da minha casa, da minha terra, e aqui também nada fiz para merecer estar nesse cárcere. Por favor, lembre-se de mim, disse José. E ouvindo ali o padeiro, quis também contar o seu sonho. Olha, eu sonhei que havia em cima da minha cabeça 3 cestos, e ali no último cesto tinha todas as iguarias, trabalhos de um padeiro, manjares, bolos, pães, e as aves vinham e comiam ali dentro daquele cesto em cima da minha cabeça. E José, ficou ali triste, mas ele deu ali a interpretação daquele sonho. Ele disse: Olha, Deus diz que dentro de 3 dias Faraó vai mandar enforcá-lo, vai mandar pendurá-lo num pau, e as aves do céu virão e comerão a sua carne. E dentro de 3 dias, conforme José tinha dito, assim aconteceu. No dia ali do aniversário de Faraó, o copeiro voltou a servir Faraó e o padeiro foi enforcado. E o copeiro ali se esqueceu de José. E mais 2 anos se passaram com José ali naquela cadeia, naquela prisão, até o dia que Faraó teve um sonho. Faraó sonhou que ele estava passeando ali na beira do rio e 7 vacas gordas, bonitas, saudáveis subiam do rio e pastavam ali. E logo atrás vinham 7 vacas magras e feias que devoravam as vacas bonitas e saudáveis. E ele acordou perturbado e voltou a dormir, teve outro sonho. Sonhou que de um mesmo pé surgiam 7 espigas graúdas, ali muito bonitas, saudáveis, e logo atrás 7 espigas mirradas, queimadas, devoravam as 7 espigas saudáveis. E ele ficou muito perturbado e não houve adivinha, não houve nenhum mago, não houve ninguém que pudesse ali interpretar o seu sonho. E houve ali muito tumulto no palácio, até que o copeiro ouviu essa história e se lembrou de José. Ele disse a Faraó: Senhor, eu tive uma experiência quando estive ali na prisão junto do padeiro, e tivemos um sonho, e há ali um rapaz chamado José que interpretou os nossos sonhos, e tudo aconteceu conforme ele disse. Imediatamente Faraó mandou buscar José, e José veio, se colocou ali diante dele e disse para ele: Ouvi dizer que você interpreta sonhos.
E ele disse: é Deus quem traz a interpretação. Então Faraó contou para ele ali o seu sonho detalhadamente. E no final ali José disse: Deus interpreta o seu sonho. Ele diz que haverá 7 anos de muita fartura. Estas 7 vacas bonitas e gordas e as 7 espigas bonitas significam 7 anos de muita fartura no Egito. E as 7 vacas magras, quanto as 7 espigas feias, mirradas, são 7 anos de fome, de muita fome, tanta fome como nunca houve em toda a terra. Faraó, quando ouviu isso, ficou ali admirado. E José disse: eu aconselho que o Senhor coloque uma pessoa capacitada para estar governando o Egito durante estes 7 anos de muita fartura, para que quando vier a fome, o Egito não morra de fome. Então o Faraó, muito entusiasmado, olhou para José e disse: ninguém melhor do que você, meu jovem, para estar cumprindo esta missão. E ali ele colocou José como governador de todo o Egito. Tirou do seu dedo o anel do selo real e colocou no dedo de José e disse: depois de mim, você é a autoridade máxima no Egito. Tudo o que você disser será feito. E deu ali como esposa para José a filha do sacerdote. E durante ali ainda no tempo da fartura, José teve 2 filhos. E quando veio a fome, 2 anos ali após já ter começado o período de fome, a fome se espalhou por todas as regiões ali, inclusive chegou a Canaã, onde estavam ali a família de José. E o pai de José, Jacó, mandou que seus filhos, 10 filhos, descessem no Egito para comprar comida. E quando chegaram ali, viram ali o governador, que o rei trocou o nome, né, de José. Quando ele o instituiu como governador, ele colocou um outro nome. Se eu não me engano, foi Zafanete Paneia. Então, os irmãos chegaram ali procurando pelo governador Zafanete. E chegando ali, eles se curvaram diante do governador e disseram: viemos comprar comida porque há fome em Canaã. E José reconheceu seus irmãos, imediatamente ele reconheceu, e quando viu eles ali prostrado, se lembrou dos sonhos que tinha. E ele foi muito duro, falou com dureza, com aspereza com seus irmãos e disse: vocês são espiões. E José insistiu nisso: vocês são espiões. E por mais que eles negavam, José dizia: não, vocês são espiões. Não, nós temos um pai idoso, temos um irmão mais novo e estão todos ali passando fome, precisamos levar comida para eles, viemos comprar. E ali se humilharam, ajoelharam e começaram a dizer entre eles: tudo isso é castigo de Deus pelo que fizemos com o nosso irmão. E José ouviu ali, entendeu, sabia do que eles estavam falando, e José se retirou por um canto e chorou muito. Depois voltou e disse: vocês são espiões, e mandou que colocassem eles na prisão. E eles ficaram ali 3 dias presos. Após os 3 dias, José mandou que os trouxessem. E ali diante deles amarraram Simeão, né? José tacou terror ali nos irmãos, amarrou Simeão e disse: este ficará preso e vocês vão levar o mantimento lá para a família de vocês e tragam o irmão mais novo de vocês. Só assim saberei que não são espias e estão falando a verdade. E eles foram. Quando chegaram em casa, contaram tudo para seu pai Jacó. E Jacó ficou ali muito triste por Simeão, que ficou, e muito triste porque jamais ele ia ter coragem de deixar Benjamim descer com eles para o Egito. E quando eles viraram ali os sacos de mantimento, eles perceberam que o dinheiro daquele trigo que levaram estava de volta no saco. E eles ficaram muito preocupados, pensando: o que será que está acontecendo? E passaram ali alguns meses e o alimento que levou acabou, o trigo acabou, e Jacó disse: voltem para comprar mais, senão vamos morrer de fome. E os irmãos disseram: olha, pai, não podemos descer sem Benjamim.
Faraó não vai nos atender, né? O governador não vai vender trigo para nós se chegarmos ali sem Benjamim, e é perigoso até mandar nos matar como espiões. Ele nos acusa de espiões. E ali tanto fizeram que convenceram, e Jacó deixou Benjamim descer com eles para o Egito. E quando chegaram, José viu Benjamim, ficou muito emocionado, foi para um cantinho ali e chorou de emoção por ver o seu irmão mais novo. E José deu ordens ali para que preparassem um banquete e levassem aqueles homens para a casa dele ao meio-dia para estar ali com eles. Ele, né, iria almoçar com eles. E assim foi feito. E quando eles desceram para o Egito, Jacó mandou que levassem ali presentes das iguarias que havia ali em Canaã, como mel e castanhas e outras coisas que só tinham ali naquela região de Canaã. E levaram. E ali na hora do almoço, prepararam tudo e entregaram para o governador os presentes. E ali eles comeram, muito ressabiados, mas comeram. E quando foi no outro dia de manhã, eles foram embora. Mas José mandou que os seus homens ali colocassem dentro do saco de Benjamim, simulando ali um roubo, a sua taça de prata. E assim foi feito. E quando eles já tinham ido embora, passado um tempo, José mandou que eles fossem atrás. E quando chegaram ali perto deles, disseram: olha, vocês pagaram com mal o bem que receberam no Egito, roubaram a taça do governador. E eles negaram, disseram que não, mas ali na vistoria encontraram com Benjamim a taça. E foi assim uma tristeza muito grande e voltaram para o Egito. E ali diante, né, do governador, que falava com muita dureza com eles, acusando eles de traição, depois de tudo que fez por eles, eles o traíram, e eles ali negando, e novamente eles começou: estamos passando por tudo isso por conta do que fizemos com o nosso irmão José. Deus está nos castigando. E José ouviu, e José chorou muito, e eles dizendo, né, que eles poderiam ficar ali, mas que deixasse Benjamim voltar para seu pai. Senão seu pai morreria. E foi ali muita comoção, muito choro, e José dizia: não, ele vai ficar como meu escravo, porque com ele foi encontrada a minha taça. E os irmãos ali choraram muito, foi muita tristeza. E José já não se aguentava mais e mandou que todos os egípcios que estavam ali com eles saíssem, e ficou somente José ali com seus irmãos. E ali ele revelou: eu sou José, né, a quem vocês venderam. E não fiquem se culpando. E os irmãos ficaram desesperados ali, pediram perdão, se ajoelharam, né? Pensaram, eu acredito que eles pensaram: agora ele é poderoso, ele vai mandar nos matar, ele vai se vingar de nós. Mas José disse: acalme o coração de vocês, né? Tudo o que aconteceu foi propósito de Deus, porque senão eu não estaria aqui e morreríamos de fome. Então José viu tudo aquilo ali como um propósito divino, né? E abraçou seus irmãos, e houve muito choro, houve arrependimento. Ele percebeu ali que os seus irmãos estavam mudados, eram outros homens, outro comportamento, né? E ele ficou até feliz de ver ali que os seus irmãos, né, haviam se tornado homens melhores. E ele ficou tão feliz, mandou que buscassem o pai. E quando essa história chegou nos ouvidos de Faraó disse: não, ele não vai vir só por uma visita, não. Mandem carruagens e tragam todos para viver no Egito. E veio. Quando chegou ali as carruagens, eu acredito que quando Jacó viu aquelas carruagens, ele deve ter ficado assim, né? Que milagre, meu filho José vive. Ficou muito feliz. E foram todos viver no Egito, ali junto com José. E José cuidou dos seus irmãos, da sua família, até morrer. Então eu fiquei pensando depois, quando eu li essa história com mais detalhes, eu fiquei pensando: essa história tem mais de 3.000 anos, e o comportamento humano, os dramas humanos são os mesmos. Inveja, ciúmes, mentiras, né? E eu fico pensando, a gente ouve tanto falar de evolução, que o homem está evoluindo, mas eu acredito que enquanto estamos na Terra,
É isso que somos. E esta evolução, ela é individual. Somos nós que escolhemos evoluirmos ou não. Somos nós que escolhemos se vamos cultivar em nós os sentimentos bons vindos de Deus ou sentimentos maus. Então a evolução, ela acontece dentro de cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar. Eu agradeço você por ter ficado aí comigo até agora. O vídeo hoje foi um pouco mais longo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E se você quiser, ouvir essa história com mais detalhes, leia lá em Gênesis. Você vai encontrar essa história ali. E é uma história que vale a pena ler. Ela é muito emocionante. Todas as vezes que eu leio, eu choro, porque realmente ela toca o nosso coração. Então, um beijo no coração e muito obrigada. Se você gostar, se inscreva no canal, deixa aí o seu like. Você é muito importante para mim.